Essa palestra da Celina de hoje estava prevista para ser em Atenas, mas ainda estamos voltando à normalidade e tal, e não foi possível para a Celina viajar, então a palestra está sendo feita online. Mas a escola de verão, né, ela tem 3 blocos, né? Um bloco foi quando começou o curso sobre inovação e tradição em Paros Arcaico, uma série de cursos aí na Unicamp. Depois nós temos o bloco em Atenas, com também um ciclo de palestra de professores brasileiros, da Patrícia Prata, do Flávio de Oliveira, e de vários convidados, parceiros gregos, né? E a palestra da Celine inicialmente seria nesse bloco de Atenas, né? Mas nós vamos colocar agora online. E depois nós temos a escavação na ilha de Despótico. E após o nosso retorno, nós teremos mais um pequeno ciclo de palestras de alguns colaboradores, etc. E alguns temas importantes, porque nós tínhamos pensado em transmitir as palestras de Atenas, mas é complicado por conta da diferença de horário, né? E essa escola de verão, ela é patrocinada, né, pelo IDEA, e através do IDEA e também pelo programa de pós-graduação em linguística do IEL. E nós tivemos quantos alunos, Isabela? 7 ou 8? 7. 7 voluntários que receberam uma bolsa generosa do IDEA via Santander, né? Então, assim, está tudo progredindo muito bem. A Escola de Verão também tem um apoio das escavações de Despótico. Esse ano a escavação de Despótico vai cobrir parte do transporte, parte praticamente da alimentação, né, os almoços na taverna durante a semana, e também parte da acomodação, né? E, então, é isso sobre a escola de verão, né? E lá nós vamos também não só escavar, mas também aprender um pouco sobre a escultura de Paros no período arcaico e também as pinturas em vasos produzidas em Paros no período arcaico, né? O Museu de Paros é um museu, digamos assim, um pouco antigo, um museu simples, mas com uma coleção muito importante, principalmente no que diz respeito a esculturas, né? Obrigada, Érica. Eu acho que com isso já são 14h11, a gente já poderia começar, né? Quer dizer, que você já começou, né? Falando do contexto em que essa palestra, o contexto acadêmico em que essa palestra se insere. Eu gostaria, como coordenadora adjunta do Instituto de Estudos Avançados, agradecer a presença de todos que aqui estão assistindo a palestra, aos colegas, alunos, né, da Unicamp, de outras instituições. Agradecer a você, Érica, que é a mentora de toda esse projeto, né, em Despótico, e, sobretudo, agradecer à professora Celina Lage, que vai nos presentear com essa sua palestra, sem esquecer também do coordenador de estudos avançados, do Estudo de Estudos Avançados, professor Cristiano Lira, que tem apoiado muito o projeto, e a equipe do IDEA, né, o Guilherme Gorgulho, que é o jornalista do IDEA, amparando logisticamente, a Thaís, que é a nossa responsável por essas relações e eventos nacionais e internacionais, e a Janaína, que é da parte administrativa, está cuidando de tudo que nos dá suporte, né? Bom, um pouquinho sobre o contexto da palestra em si, e o contexto e a apresentação da professora. Ao ver o tema, né, proposto pela professora Celina, eu me lembrei que o estudioso, quer de estudos clássicos, quer de outras ciências da antiguidade, né, como história, filosofia, né, arqueologia
e as ciências afins, né, paleografia, epigrafia, papirologia, etc., muitas vezes, e sobretudo o turista, né, que visita as ruínas, escavações, museus legadas pela antiguidade em qualquer lugar do mundo, ansioso por saber, né, por obter conhecimentos históricos ou mesmo por usufruir a beleza de tudo isso, muitas vezes não imagina quantos aspectos, não apenas das ciências que eu mencionei, mas também aspectos ambientais, sociais, políticos, diplomáticos, como é o caso, estão contribuindo para que se possa ter essa experiência ou não, né? Tudo isso não é um aspecto exterior ao nosso objeto de conhecimento, quer seja um conhecimento científico, quer seja um conhecimento diletante. Ele faz parte dos pressupostos epistemológicos, né, das condições de conhecimento dessa realidade, daquilo que a gente chama de realidade antiga. Então, e esses aspectos, nesse sentido, fazem parte das preocupações e interesses do Centro de Teoria da Filologia, que precisamente se dedica às condições epistemológicas, né? As condições que permitem saber e entender o saber que temos da antiguidade e das ciências afins. Então, por esses motivos, pela relevância que tudo isso tem para o conhecimento universitário e para a sociedade que dele usufrui, né? E que dele participa, é que nós temos o imenso prazer de apresentar essa palestra da professora Celina Figueiro Lage, sobre a recuperação das esculturas do Párteno pela Grécia. A professora Celina Figueiro Lage é altamente qualificada para isso, ela tem doutorado em literatura comparada, ela é mestre em teoria da literatura e licenciada em letras, com habilitação em grego e latim. Ela é atualmente docente do programa de pós-graduação em artes da Universidade Estadual de Minas Gerais e dos cursos de graduação da Escola Guignard da mesma universidade. A professora Celina Lage atuou de 2009 a 2012 no programa de pós-graduação em artes aplicadas da Universidade Helênica Aberta, na Grécia. Tem pós-doutorado na National and Kapodistrian University of Athens, na Grécia, e na Athens School of Fine Arts, também na Grécia. Ela é ex-bolsista de uma importante fundação, a Fundação Alexander Onassis, do State Scholarships Foundation, na Grécia, da FAPEMIG e do CNPq. Além disso, mais pertinente, então, ao assunto de que ela vai falar, a professora Celina Lage, é vice-presidente do Comitê Brasileiro para a Reunificação das Esculturas do Partenon, membro internacional do Comitê Internacional da Reunificação, pela reunificação do Partenon, das esculturas do Partenon, e colabora regularmente com o Museu da Acrópole e com o Ministério da Cultura da Grécia. Então, professora Celina Lage, muito bem-vinda ao nosso ambiente, mesmo que virtualmente, né? Do IDEA e do Centro de Teoria da Filologia, e somos todos ouvidos. Então, muitíssimo obrigada pelo convite, estou muito honrada, né, Érica, Isabela, e também de estar aqui com todos vocês hoje. Eu vou aqui desligar por um momentinho a minha câmera para colocar aqui um outro modo aqui de visualizar. E já abro aqui para vocês os slides que eu vou apresentar. Só um momento. Só adequando aqui os slides na tela. Pronto. Então, eu trouxe hoje aqui, né, para falar para vocês sobre esse assunto que são as esculturas do Partenon no contexto da narrativa curatorial do Museu da Acrópole. Queria saber se vocês estão vendo a mim e ao slide. Vocês estão visualizando? Sim? Sim. Ok, muito obrigada. Então, eu vou iniciar falando as características gerais, né, do Partenon.
Ele foi inaugurado em 438 a.C., né? Os arquitetos são Ictino e Calícrates. E as esculturas, o plano geral é atribuído a Fídias, logicamente que é um trabalho muito grande, né? Não foi feito apenas por ele, mas pela equipe dele, pelo ateliê dele, né? E o estilo é uma combinação de estilo dórico e jônico, resultando na criação de um novo estilo, que seria o estilo ático, que é esse estilo, então, híbrido. É o único templo construído totalmente em mármore, né? O maior templo dórico, considerado, né? O maior templo dórico da história, com 30 metros e 88 por 69,50. Aqui vocês veem uma imagem, né, da Acrópole de Atenas, e bem no alto à direita está o Partenon, que é o prédio principal, né, o templo principal e o maior templo desse conjunto arquitetônico. A Acrópole também é chamada de rocha sagrada pelos gregos, e Acrópole significa a cidade que está no alto. Aqui vocês veem uma outra visão, né, do monumento, do Partenon, e a gente vê, inclusive, que aqui tem algumas armações, né, metálicas que mostram que ele está em constante processo, né, de restauração. E uma curiosidade é que as colunas e as paredes, elas possuem uma inclinação para dentro, fazendo com que o templo não se assemelhe à forma de um paralelepípedo, mas sim ao corpo de uma pirâmide. Cada bloco de mármore possui uma medida única e foi planejada para ocupar um lugar único. Então, vocês veem essa foto aqui, na verdade, a estrutura ela é um pouco assim, né, inclinada. Só que por uma ilusão de ótica, ela parece bastante reta, né? As linhas parecem bastante retas. Mas isso tudo é feito, né, porque é um terreno bastante irregular, né, no alto dessa rocha. Então, essa arquitetura ela é toda muito bem planejada, né, justamente para passar essa ilusão, né, essa noção de equilíbrio. O conjunto escultural, né, ele vai se destacar pelo significado, né, o simbolismo para a nação grega, mas não apenas para todo o mundo, né, principalmente ocidental, uma vez que o Partenon é o símbolo máximo dos ideais de democracia, da igualdade, da liberdade, da arte, da filosofia, entre outros conceitos e noções que foram criadas pela civilização grega antiga. Não é sem motivo que a Acrópole possui o título de Patrimônio da Humanidade e o Partenon é o símbolo da Unesco. Então, se vocês verem aquele logotipo, né, da Unesco, ele representa justamente o Partenon. Do mesmo modo, pode-se observar em diversos prédios públicos em diversos países do mundo uma alusão à arquitetura do Partenon. Então, ele influencia, né, a arquitetura em vários lugares. Aqui nós temos um corte diagonal, né, que eu quero mostrar para vocês se familiarizarem com o vocabulário que eu vou usar agora na sequência. Então, essa parte aqui, que é esse triângulo que está cortado aqui, né, ele é o frontão, né, onde há várias esculturas. Depois nós temos embaixo dele alguns quadrados, assim, parecem quadrados, né, uma estrutura mais reta, que são quadros, na verdade, que são as métopas, né, que também são esculpidas. E atrás, né, já numa parte mais interna, atrás do colunado, a gente tem o friso, que ele é contínuo, né, são relevos ali contínuos. A gente vai ver isso com mais detalhes. Em torno de 49% das esculturas do Partenon encontram-se atualmente no Museu da Acrópole, outras 49% encontram-se no Museu Britânico e outros 2% estão espalhados em diversos museus do mundo, entre eles o Museu do Vaticano e o Museu do Louvre. Os frontões aqui eu apresento para vocês, né, que são esses triângulos que ficam assim de um lado e de outro, né, do lado oeste e do lado leste. Aqui é uma reprodução assim imaginada, né, do que seria a partir do que restou, mas há muitas estátuas que a gente não possui, então na verdade é uma simulação, né, de como poderia ser. Do lado oeste nós temos a vitória da deusa Atena numa batalha mítica com Poseidon
pela posse da Acrópole. Então, é um mito famoso, né, de quem iria vencer essa batalha, e, na verdade, a deusa Atena vence, então ela é a deusa, né, do Partenon, a deusa da cidade de Atenas também. O Partenon é o templo dedicado à deusa Atena. Então, aqui a gente vê ela, né, a Atena, bem aqui no meio, e ao lado dela o Poseidon. Já o frontão leste, né, mostra o nascimento da deusa Atena, saindo da cabeça de Zeus. Ela é uma deusa que nasce, né, de um homem, ela brota da cabeça de Zeus e ela já nasce vestida em armaduras, porque ela é uma deusa guerreira, né, uma deusa que também protege as artes, mas também a guerra, e ela tem todo esse aspecto masculino. E por isso mesmo que ela é chamada de virgem, né, e Partenon significa virgem, inclusive. É o templo da deusa virgem, né, que é a Atena. Aqui nós temos, né, o que restou desse busto de Atena, que estaria aí no frontão. E vocês vão notar, né, que nós temos uma parte aqui com uma cor um bege mais escuro e uma parte com cores, né, mais clarinhas, mais brancas. Isso aqui justamente representa as esculturas que estão num museu e as que estão em outro museu, para vocês verem como que está assim fragmentado. Então, um pedaço da escultura está no museu, outro pedaço está no outro museu, uma situação assim horrível, né? São corpos mutilados, fatiados. Aqui, por exemplo, a gente vê o dorso, né, do Poseidon, e a gente vê que a parte da frente, né, essa parte aqui que está mais clarinha, ela está no museu, enquanto que o resto do dorso, a parte de trás, está em outro museu. As métopas, elas foram feitas em alto relevo, né? São um total de 92 peças. Algumas foram perdidas, né? Por causa de explosões, enfim, problemas que aconteceram, né? Durante todo esse tempo. Mas o tema comum delas é o triunfo dos gregos e dos outros deuses sobre seus adversários humanos ou míticos. No lado leste das métopas, nós temos Batalha dos Deuses contra os Gigantes. No lado oeste, a Batalha das Amazonas. Já ao norte, seria a Guerra de Troia. E ao sul, a Batalha dos Lápites contra os Centauros. Há diversas controvérsias também sobre essas interpretações, né, de que mitos seriam. Então, há muitos estudos que tecem considerações sobre quais são essas figuras que estariam exatamente representadas nesse conjunto arquitetônico. Mas fato é que ele tem, como vocês veem, várias narrativas de mitos, né? Então tem também um diálogo com a literatura, né? Com a tradição antiga. Aqui vocês veem uma outra visão, né? Então, esses pedaços aqui, entre os tríglifos, são as métopas, tá? Essa parte aqui de cima, aqui dá para ver um pouco um resquíciozinho de alguns relevos, e aqui atrás, contínuo, é o friso. Então, aqui vocês veem que as cabeças, né, dessas esculturas estão no museu e o corpo está no outro museu. Da mesma maneira que o pé está no museu e o corpo está em outro. Eu estou mostrando aqui algumas cenas para vocês conhecerem um pouco, né, dessas esculturas. Já o friso, né, ele é feito em alto relevo, né, ele tem 160 metros por 1 de altura, e ele representa a procissão da Panatenaica, que era uma procissão de uma festa religiosa celebrada em honra da deusa Atena, que era realizada uma vez por ano, normalmente nos finais de julho, né, durante o verão. Aqui nós temos uma representação de uma pintura do século XIX, em que representa justamente Fídias, né, com seu ateliê, trabalhando, esculpindo essas esculturas. Então, vejo que essas esculturas foram feitas no próprio local, né, no templo. Elas foram esculpidas, né, os relevos ali. Então, elas são partes estruturais, na verdade, né, são blocos estruturais do templo. Não são feitas assim separadamente e depois levadas para lá. Já as esculturas do frontão, sim, essas sim podem ter sido feitas, né, em algum ateliê e depois levadas para lá, porque elas não são relevos, então elas são
elas têm uma maior independência, digamos assim, mas foram feitas para se adequarem, né, a essa estrutura do frontão triangular, então foram feitas especialmente para o templo. Aqui a gente vê, né, também, novamente, uma divisão, né, é uma coisa assim muito triste quando a gente vê isso, né, essa fragmentação das esculturas e essa briga entre museus, na realidade, né, aqui da mesma maneira. Então, mostrando algumas cenas aqui para vocês. Aqui também essa parte central, né, está em outro museu. Aqui apenas a cabeça, olha, está em outro museu, enquanto que essa parte do friso está em outro. E por aí vai. Passando aqui algumas imagens para vocês terem uma noção da fragmentação dessas obras. Aqui, por exemplo, essa cabeça, né, está num museu, o resto está no outro. Aqui também a cabeça do cavalo, a cabeça do cavalheiro. Já no interior do templo, né, estima-se que havia uma estátua monumental da Atena, feita de ouro e mármore, né, pelos testemunhos, com detalhes coloridos, então ela era pintada, ela tinha 12 metros de altura, cerca de 12 metros de altura, ela está desaparecida, provavelmente ela foi dissolvida, né, porque como ela era feita de ouro, então podem ter utilizado esse ouro para outros fins, como cunhar moedas, joias, enfim. E nós temos vários fatores de deterioração desse templo, né? O principal deles foi uma explosão provocada pelos venezianos no século XVII, quando o Partenon era uma mesquita, né? E servia de depósito de pólvora do Império Otomano, né? O Império Otomano ficou 400 anos sob a Grécia. Então, aqui vocês têm uma imagem ilustrativa desse momento da explosão. Então, uma das faces do Partenon ficou muito danificada durante esse evento, mas apesar disso ele ainda continua em pé, né? Incrível a força, né, dessa arquitetura, inclusive em relação aos terremotos, né? Porque a Grécia é um país que tem muito terremoto, tem quase todos os dias tem terremotos, né? Claro que são muito fraquinhos, que às vezes a gente nem sente, mas é uma parte, né, que está se movimentando muito do nosso planeta. E o Partenon justamente tem toda a Acrópole uma arquitetura antissísmica, né? Justamente um conhecimento da antiguidade muito bom, tanto que está em pé até hoje, né? E temos também essa remoção das estátuas, né, e dos relevos que foi feita pelo Lord Elgin, que era um embaixador britânico para o Império Otomano, né, que mutilou todo esse monumento. Isso foi entre 1801 e 1805, mais ou menos. Então, ele foi fatiando, tirando essas estátuas, e ele conseguiu tirar mais ou menos a metade, levou nos navios, né, para Inglaterra. Na verdade, ele queria essas estátuas para adornar os seus próprios jardins da sua própria casa na Escócia, mas elas nunca chegaram até a casa dele, porque, inclusive, um dos navios afundou, depois ele teve que resgatar, foi uma questão muito complicada, e ele faliu, né, economicamente, e fez essa oferta para o Museu Britânico comprar, que foi recusada no primeiro momento, e depois o Museu Britânico, daí um tempo, ele ofereceu de novo, e o Museu Britânico comprou por uma bagatela. Então, elas estão lá, já tem um pouco mais de 200 anos em exposição no Museu Britânico. Nós temos também a ação da atmosfera, né, que deteriora muito essas estátuas que estavam ainda na Acrópole, né, e agora estão no museu, e também os fatores ligados à poluição. Justamente eu vou, então, apresentar agora para vocês a poética curatorial, né, do novo Museu da Acrópole. Então, quando eu reflito sobre o que seria, né, essa poética curatorial da Acrópole de Atenas, né, desse monumento, eu sou levada a pensar que não haveria uma única poética relacionada a esse monumento cultural, mas sim muitas poéticas. Esta afirmação ela leva em consideração todos os poetas, entre aspas, que no sentido antigo do termo, né, vem do verbo poien, que é do verbo fazer, fabricar. Esses poetas, então as pessoas que faziam coisas, né, contribuíram com seus atos criativos
na construção de um universo de ideias, na verdade, narrativas, ao qual damos o nome de Acrópole. Então, a Acrópole, na verdade, ela ultrapassa, ela não é apenas esse monumento de mármore, né, que nós vemos quando visitamos lá, existe todas as ideias, né, a respeito dela que circulam e que também constituem essa poética. Todos aqueles que contribuem, né, com suas produções para a construção desse monumento, ou mesmo para a construção das ideias narrativas, construíram efetivamente poéticas da Acrópole. Então, essa é a minha teoria, né? Eu defendo ela. E, assim como criadores da poética da Acrópole, eu vou considerar todos os seus idealizadores, os seus construtores, os seus arquitetos, os restauradores, os escultores, os pintores, os escritores, os fotógrafos, cineastas, estudiosos, etc. Todos estes poetas contribuíram a seu modo para a fabricação de poéticas da Acrópole, as quais conferem sentidos diversos a este monumento que é considerado patrimônio da humanidade, né, tombado pela Unesco. Entre estas poéticas, eu vou situar também a poética curatorial, que foi criada com o ensejo da construção do novo Museu da Acrópole em Atenas, inaugurado em 2009, inclusive eu estive lá, nós do comitê fomos convidados, né, oficiais para a inauguração do museu. Esse museu foi construído com a proposta de apresentar ao visitante uma narrativa contemporânea sobre este monumento antigo, através de um projeto curatorial inovador. Então, assim, eu tive a oportunidade, inclusive, de acompanhar a construção do museu e todas as polêmicas também que giravam em torno dessa construção. Polêmica justamente porque, como vocês podem ver aqui, né, no projeto tridimensional, é um prédio muito arrojado, muito contemporâneo, né, e que está ali sendo colocado nesse ambiente em torno ali da Acrópole, que tem uma paisagem ali muito antiga, né. Então, essa era uma das principais polêmicas, né, tinha gente que achava feio o museu, enfim, que era incompatível, que destoava, né, da paisagem, enfim. Aqui vocês veem uma visão da entrada do museu, e aqui uma visão também do projeto tridimensional, onde a gente vê essa galeria de cima, que tem as paredes de vidro. Então, ela proporciona tanto uma iluminação natural para as obras, quanto uma visão do próprio monumento, né? Então, a pessoa que está ali visitando, ela vai ver as obras que está ali, e ela consegue também ver a Acrópole e o Partenon. Então, ela reconstitui mentalmente, né, o que seria essa experiência. Aqui é uma outra visão aérea, dessa vez é uma fotografia, em que vocês veem aqui a Acrópole, né? E vocês veem a distância do museu, ele está muito próximo, né? Ele está situado realmente aos pés da Acrópole. Neste caso, o projeto curatorial e o projeto arquitetônico do museu, eles vão se confundir, uma vez que eles foram criados por uma equipe que foi chefiada pelo curador e diretor do museu, que é o Demetrios Pandermalis, e pelo arquiteto suíço Bernhard Schumann. A edificação ela foi planejada em função do seu acervo e do seu contexto, né? Ou seja, com um olhar fixo nas diversas obras a serem expostas, mas sem perder de vista os laços que essas obras possuem com o seu entorno, com o seu contexto. Como eu disse, esse projeto arquitetônico e expográfico são indissociáveis, né? E a forma como esse projeto foi concebido, bem como as relações com o passado, presente e futuro, vão abrir margem para diversas reflexões. Esse novo museu guarda afinidades com as concepções mais tradicionais da museologia, relacionadas ao colecionismo de objetos de grande valor artístico e cultural. O conjunto maior, né, de objetos, eles são provenientes do antigo Museu da Acrópole, que ficava lá no alto da Acrópole, foi construído no final do século XIX, o qual já não se adequava mais para abrigar e expor o crescente número de achados, porque lá na Grécia é assim, né? Qualquer lugar que você procura, que você escava, praticamente em todos os lugares você vai encontrando coisas. Então, quanto mais escavações, mais materiais. E ali, aquela região toda era a cidade antiga. Então, qualquer lugar ali que você escavar, você praticamente encontra, né, achados.
Ele abriga também objetos, né, que estavam sob a guarda do Museu Arqueológico Nacional, do Museu Numismático e do Museu Epigráfico. Então, ele foi concebido, né, com o intuito de abrigar artefatos e obras de arte que se relacionavam, né, com a Acrópole, com o entorno ali da Acrópole, que foram encontrados nesse local ali, em volta ali daquele local, e estavam guardados em outros museus, porque não cabia, né, no Museu da Acrópole, que era muito pequenininho lá no alto da Rocha Sagrada. O museu expõe à vista do público visitante partes da cidade antiga que se encontra logo abaixo do museu e que foram escavadas, visando a sua construção, e expõe também traços e rituais da vida cotidiana de Atenas, em diversos períodos. As ruínas, elas continuam em processo de escavação, então não parou, né, depois que o museu foi construído, porque justamente onde fica o museu, embaixo era a cidade antiga também. Então, ela continua sendo escavada, né, e o público já está podendo visitar uma parte dessas escavações e futuramente vai poder acessar ainda mais. Então, aqui para vocês verem a entrada do museu, né, quando a gente chega no museu, justamente a gente já enxerga essas ruínas, né, que estão aqui, ó, no nível mais abaixo. Então, mostrando justamente o que está no subsolo, né? Então, a gente tem esse mostrar também de várias camadas. O Tsume, né, esse arquiteto, ele criou camadas também com painéis de vidro transparente que vão servir como pisos em diversos pontos e andares do museu, de modo a fazer com que o prédio contemporâneo estabeleça um diálogo com seu contexto. Então, vocês veem aqui, né, a entrada do museu sobre um outro ângulo. Nós temos as ruínas, né, que estão no nível mais baixo do subsolo, e, ao mesmo tempo, nós temos aqui passarelas de vidro à direita e à esquerda, em que as pessoas vão andar sobre esse vidro e vão ver lá embaixo as ruínas. E também elas já podem ser visitadas ao mesmo tempo. Essa transparência do vidro faz revelar camadas temporais que coexistem em um mesmo espaço. Neste caso, esse impressionante prédio construído no século XXI e as ruínas de Atenas da época clássica, romana, bizantina, datando mais de 2.000 anos atrás. Então, são muitos períodos que estão presentes ali, né? Aqui vocês veem esse vidro, né? Ele tem esses pontinhos pretos aí, justamente, eu creio que é para as pessoas não perderem essa dimensão do plano quando estão andando, né? E dá para ver embaixo as ruínas, né, dos prédios antigos. Prédios, casas. É possível ao visitante que se encontra no terceiro andar do prédio enxergar as escavações na base do prédio. Então, quer dizer, a gente tem essas transparências em todos os andares do prédio. Então, você está lá em cima, às vezes, você consegue enxergar lá no subsolo. Então, isso aguça, né, justamente a percepção sobre a passagem do tempo e sobre a permanência de vestígios do passado nessa metrópole do século XXI, que é a Atenas atual. O museu, assim, ele vai se tornar uma interface entre passado e presente. Aqui é uma visão lá de baixo, né, que a gente vê as pessoas andando, né, lá no andar de cima, para vocês verem como é que funcionam essas transparências dentro do museu. Da mesma forma, estando situado aos pés da Acrópole, o museu propõe um diálogo com o monumento, com a própria Acrópole, né, estabelecendo-se também como uma interface entre a cidade alta, que pode ser visualizada através de suas paredes de vidro, e as coleções que estão expostas no museu, permitindo aos visitantes estabelecerem essas relações visuais, né, entre ambos, que eu mencionei anteriormente. Então, aqui para vocês verem a parede de vidro, e aqui a Acrópole com o Partenon, né, no alto. Então, a pessoa que está dentro aqui da exposição, visitando a exposição, ela vai ver, né, ela tem uma visão privilegiada. Aqui vocês veem as métopas e atrás aqui é o friso. Vou mostrar outras fotos para vocês entenderem. Além de abrigar, né, esses artefatos e as obras de arte que se relacionam com a Acrópole, que estão ali, né, que foram encontradas no entorno, o projeto do museu pretende abrigar as famosas esculturas do Partenon,
que encontram-se espalhados por vários museus do mundo, né? Então, esse é o ponto alto do museu, que é justamente o último andar. Então, esse projeto foi feito com os olhos voltados para o futuro, com a expectativa de que algum dia essas esculturas vão ser novamente reunidas, repatriadas, voltarão para a Grécia. E isso vai devolver, então, ao conjunto a sua unidade perdida. Sob esse ponto de vista, podemos afirmar que o projeto do museu foi concebido em função de obras que ele não tem, que ele não possui, né? Ele tem algumas, mas ele não tem todas. E essa é uma característica que parece ter se tornado uma tendência nos museus que foram construídos nessa primeira década do século XXI, que é o Museu da Acrópole, o Museu de Pequim e também o Grande Museu do Cairo, no Egito, que também esperam que as obras retornem, né? O Egito, na verdade, já conseguiu que muitas múmias voltassem, e a China também já conseguiu que muita coisa volte. Mas a Grécia, ainda apenas pequenos fragmentos que eles conseguem, assim, ainda está muito lento esse processo. Até porque a Grécia, né, passou por uma crise econômica, então ela não tem assim, tanto poder de negociação, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, né? Já a China, por exemplo, como sendo um dos países mais ricos do mundo, é muito mais fácil para eles negociarem, né, o retorno. Apesar do Museu da Acrópole deter menos da metade das esculturas do Partenon, elas ocupam um lugar de destaque no museu. Para abrigá-las, foi construída uma grande galeria de vidro, né, como eu mostrei, com as mesmas proporções e com o mesmo direcionamento do templo principal, de onde elas são oriundas. A exposição proporciona ao visitante essa experiência de se movimentar em torno dos frisos, das métopas e dos frontões, como se estivessem realmente andando em volta do monumento. Então, ele reproduz essa experiência. Então, aqui vocês veem uma imagem, né, em que temos aqui as métopas, né, aqui no alto, esses parecem quadrados, né? Aqui atrás são os frisos, não é exatamente quadrado não, tá, gente? São retângulos. Aqui nós temos o friso e aqui nós temos as estátuas do frontão. Como vocês veem, estão faltando muitas estátuas, né, porque é aquela estrutura triangular. Então, ela viria aqui assim, né? Até chegar aqui no alto. Então, estão faltando muitas. Aqui é uma visão de um outro lado, né? Então, você circunda tudo isso. Quando vocês forem lá, terão a oportunidade de visitar. Quem já foi se lembra muito bem. É uma galeria belíssima. Agora, à noite está com... essa foto foi tirada mais à noite. Ela está com uma iluminação artificial, mas durante o dia a iluminação é natural. E aqui a gente vê as estátuas do frontão, também aqui em primeiro plano, e essa estátua mais branca, né, ela na verdade é uma reprodução da estátua que está no Museu Britânico. Então a curadoria optou por fazer cópias, né, fazer essas cópias com uma cor bastante diferenciada, bem branquinha, para as pessoas entenderem o que é o original, né, que pertence ao Museu da Acrópole, e o que não está lá no Museu da Acrópole, mas que pretende-se que no futuro esteja, né? Ou seja, o museu está preparado para receber essas esculturas de volta. Já na expografia das cariátides, no segundo andar, a opção do curador foi diferente, foi deixar o espaço vazio, né? Não foi colocar uma cópia, justamente em alusão à ausência da sexta cariátide, que integra a exposição do Museu Britânico. Então, vocês percebam aqui que falta uma cariátide. O curador, o Pandermalise, ele considera o fato das esculturas estarem na Inglaterra como uma atípica exposição temporária de 200 anos no Museu Britânico, afirmando sua confiança na reunificação das obras no futuro. Essa mesma confiança nós também temos, né? Nós acreditamos que elas vão retornar para a Grécia. Essa exposição temporária tão longa, né, de 200 anos, ela vai se encerrar em breve. Temos essa esperança. E por isso nós fizemos, né, a campanha internacional para a reunificação das esculturas do Partenon. A gente participa dessa campanha, que se iniciou logo quando a Grécia ficou independente, né, do Império Otomano. E depois ela foi intensificada também quando a Melina Mercouri foi ministra da Grécia e continua até os dias de hoje. E existem, então, vários comitês em vários países do mundo
que trabalham, né, em conjunto com o governo da Grécia, o Ministério da Cultura, para discutir estratégias para que essas culturas retornem. Nós temos o Comitê Brasileiro, né, para a reunificação das culturas do Partenon. O website é esse aí que vocês estão vendo, www.esculturasdopartenon.br.gr.eu.org. No momento, esse site está passando por uma reformulação, ele está fora do ar, mas em breve ele retorna, reformulado. E presidente do comitê é a professora Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa, o presidente emérito é o professor Jacinto Lins Brandão, e também são membros do comitê, eu sou vice-presidente, e também são membros do comitê o professor Antônio Martins, que está aqui hoje, e também a professora Imaculada Canguçu, que é professora da UFOP. Aqui eu trago uma pequena bibliografia, né, sobre os textos que eu consultei para poder fazer essa apresentação. E é isso, me coloco à disposição de vocês para responder as perguntas e lembro também que vocês assinem a lista de presença que está no chat. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, Celina, pela excelente exposição. Aprendi muito com você aqui e destaco, dentre tudo que você falou, antes de abrir para as perguntas, né? Destaco que eu achei brilhante a sua ideia, né? De que a Acrópole não se constitui apenas dos objetos que nós hoje lá vemos ou do que eventualmente poderia ter havido naquele ambiente, né? Mas que ela se constrói de muitas narrativas, né? Ela se constrói de narrativas literárias, históricas, filosóficas, né? E também da recepção dessas narrativas na modernidade, através do tempo até chegar à modernidade, né? Então ela é um objeto que ainda está, como pode dizer, em andamento, né? Eu acho interessante a gente destacar isso, porque para mostrar, inclusive, a atualidade dos estudos que trabalham sobre isso, né? Na medida em que outros aspectos vão aparecendo, inclusive esses que você menciona, relacionados à política, né? À economia. A professora Érica Moraes Angliker também apresentou no seu curso que deu sobre a Grécia Arcaica o quanto as questões ecológicas estão também, tanto da antiguidade quanto as atuais, né? Porque elas interferem, inclusive, nas escavações, né? Isabela, nós perdemos a sua imagem. Ah, tá, me desculpe, eu estou usando o computador, a imagem está um pouco ruim. No início a gente estava vendo, aí depois subiu. Eu vou ligar o celular. Mas eu queria destacar esse aspecto, me tocou particularmente, né? Do que você falou, que parece ser central a sua tese, né? A maneira como você aborda a questão, né? Mas eu gostaria de abrir, então, não quero monopolizar, né? As questões que possa ter havido aqui no chat. A gente tem agradecimentos, tem elogios às fotos, há uma pergunta pelo site, e o Sidney de Oliveira e a Isabela Lopes, nesta ordem, levantaram a mão. Então, se você, por favor, Sidney, pode colocar a sua questão. Boa tarde, eu queria agradecer primeiro pela apresentação, eu adorei, foi muito enriquecedor e foi bem interessante a gente ver esse encontro de temporalidades. A minha dúvida é puxando mais para o aspecto patrimonial, do patrimônio histórico e cultural. Pelo menos, principalmente nos anos 90, houve toda uma discussão sobre patrimônio imaterial, as diferenças. E agora que a gente vê novos estudos relacionando o patrimônio ambiental também. A minha questão é, como fica a paisagem? Como foi, a partir do projeto da criação desse novo museu, uma arquitetura contemporânea, poderia dizer arrojada, com a paisagem cultural e natural de Atenas? Foi pensado que isso alteraria a paisagem desse patrimônio inicialmente que já é tombado pela Unesco? Tipo, houve um debate para falar,
construir algo tão contemporâneo iria, em certa medida, não conservar a paisagem cultural de Atenas? E como isso pode ser discutido pensando que as cidades são cidades vivas também? Então, se pensa que uma cidade vai ter eternamente um estilo para ser conservado, como é pensado o amanhã, digamos assim, das novas construções que a gente precisa fazer e a gente pensa também é necessário porque as cidades mudam? Mas é nesse sentido a minha dúvida. E muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Sidney, pela sua pergunta. Excelente colocação, né? Realmente, essa noção, né, de paisagem, ela mudou muito, né, nas últimas décadas. Então, a gente tem essa noção de que não é apenas a paisagem visual, aquilo que a gente está enxergando, né? Mas justamente existe uma paisagem que é também imaterial, existe uma paisagem cultural. É justamente sobre isso que eu estou falando, né? E o museu, ele tenta fazer um diálogo e se colocar dentro dessa paisagem como um museu que tece também essas interfaces, que possibilita, né, esses diálogos, tanto da cultura, né, da vida. Então, quer dizer, ele desenterra, né, ele faz as escavações, ele está desenterrando objetos que eram até de uso cotidiano das pessoas que moravam ali, né, naquela cidade antiga. E coloca isso para os visitantes verem dentro de uma estrutura super contemporânea que é o museu, né? Então, ali, essa convivência de tempos, justamente, né? Essa interseção, essas intertemporalidades, faz parte dessa proposta curatorial. Quando o museu foi construído, houve um debate muito grande, né? Como eu disse, porque era uma arquitetura muito moderna. Eu acho que as pessoas esperavam que fosse feito um prédio neoclássico, né? Ali naquele local, né? Não sei como que elas imaginavam essa ideia de museu, mas inclusive haviam alguns prédios que foram derrubados para que esse museu fosse construído, né? E alguns prédios que houve uma campanha para que não fossem derrubados, entre eles um prédio que está entre o museu e a Acrópole, que é um prédio que ele é antigo, ele tem mais de 100 anos, assim, eu creio, que pertencia, inclusive, tem um dos apartamentos, a cobertura daquele cantor grego que morreu agora, que é o Vangelis, né? Então foi uma campanha, inclusive, internacional, porque como o Vangelis era muito conhecido, todo mundo tomou as dores do Vangelis de que não queria que derrubasse o prédio que ele morava, né? E que tinha uma arquitetura lá, era um prédio tombado, mas assim, aí as pessoas ficavam discutindo, mas qual arquitetura, então, que é importante? É a arquitetura Art Deco, ou é a arquitetura clássica, ou é a bizantina? Porque a gente sabe, por exemplo, que lá na Acrópole, inclusive, haviam vários prédios de vários períodos, né, que foram derrubados também. Por quê? Justamente o que é considerado o mais importante é essa parte do século V a.C. Então, eles procuraram manter, né, na maioria, as construções que são do século V, mas as torres bizantinas que haviam ali, outros prédios, foram destruídos. Então, quer dizer, mesmo essa paisagem que a gente vê hoje, ela é uma paisagem também construída de alguma maneira, né? Porque são escolhas, né, do que vai ficar, do que não vai ficar. E fora isso, a gente tem muitas manifestações culturais, como eu disse, cinema, artes plásticas, eventos, que vão constituindo, que vão compondo essa paisagem cultural da cidade. Mas, enfim, é um tema muito complexo, muito interessante. Eu escrevi um artigo sobre isso, né, sobre a questão da paisagem cultural da Acrópole de Atenas. Eu estou para publicar um livro com uma reunião de artigos que eu tenho sobre o assunto, e esse é um dos assuntos que eu trato. Então, dá pano para manga, realmente. Muito obrigado pela resposta. Acho que esclareceu bastante os pontos. Obrigada. Nós tínhamos uma outra pessoa levantando a mão, que é a Isadora. É isso? Isadora está por aí? Obrigada, Sidney. Obrigada pela resposta também. Isadora Lopes. Pois não, Isadora, pois não. Boa tarde, professores. Obrigada pela palestra de novo. Eu tinha uma questão relacionada ao que você tinha mencionado sobre a questão política, de o poder que a Grécia não teria em relação a outros países que estão fazendo essa reivindicação da devolução de artefatos que foram levados, né?
E eu lembrei que na época que estava em debate a questão do Brexit, antes da concretização do Brexit, teve muito debate sobre isso, porque a União Europeia meio que usando aquela questão como um momento de pressão, né, falou que para eles fazerem o acordo de, como é que seria, de trade, né, tipo, um novo acordo com o Reino Unido, teria implícito ali que eles teriam que devolver os mármores de Eugene. Aí eu queria saber como que isso se desenrolou, porque eu lembro que na época isso teve bastante repercussão, essa fala da União Europeia, mas depois eu não soube o que aconteceu, como que isso se resolveu, porque afinal o Brexit se concretizou, né, mas a gente ainda não teve nenhum movimento nesse sentido que eu saiba do British Museum de devolver os artefatos ou de conversar sobre isso. Obrigada, Isadora, pela questão excelente. Realmente, quando houve o Brexit, né, nas negociações com a comunidade europeia, foi se colocado as questões do retorno, né, da repatriação das esculturas do Partenon. Contudo, acabou não entrando na mesa de negociações, mas foi muito debatido esse tema nessa época. Desde antes, né, já haviam muitas tentativas, inclusive por parte da Unesco, em mediar, né, porque a Unesco também apoia a repatriação, a reunificação. Então, no momento, eu li agora uma notícia desse mês dizendo que o Museu Britânico está disposto novamente a conversar, né, através de um comitê da Unesco com os representantes da Grécia, do Museu da Acrópole, para falar sobre a reunificação. Mas, assim, a posição do Museu Britânico é que eles não querem retornar. Mas a maior parte da população da Inglaterra já foi feita algumas pesquisas de opinião e eles conhecem a questão e eles são a favor do retorno, porque a Grécia estava em guerra nesse momento, né? Ela estava ocupada pelo Império Otomano na época em que essas esculturas foram retiradas de lá. E a gente sabe que, na atualidade, a gente tem muitos movimentos de repatriação de obras, né? Isso faz parte, inclusive, de um movimento de decolonização do museu, né? Então, vários museus do mundo que tinham, principalmente esses museus do século XVII, XVIII, né? Esse modelo em que eles dominavam os países ou tinham influência sobre os países, então eles traziam as obras mais importantes justamente para demonstrar o seu status, né, para mostrar que eles tinham o poder. Então, é um pensamento de museu muito ultrapassado, né, que continua vigente até os dias de hoje, representados aí por esses grandes museus que nós conhecemos, que são chamados os museus universais. Eles defendem que eles têm um tipo de discurso universal, mas ainda está tentando, né? A Grécia está tentando negociar, né? A Unesco apoia, como eu disse, mas o Museu Britânico, ele não quer, né? Eu creio que toda essa mentalidade, essa mudança de mentalidade e esse processo de decolonização, né, dos museus no mundo inteiro vão acabar fazendo com que ele mude de posição, né? Porque até, no meu entender, eu acho cafona o museu ficar com um discurso desse com obras que são as obras mais importantes de um país, né? São as obras que representam a cultura grega, a cultura... tem gregos que nunca viram essas obras, né? Mas, assim, não é importante apenas para os gregos, é para nós todos, né? Nós queremos ir lá na Grécia, visitar o Museu da Acrópole e ver todas as obras reunidas no seu ambiente natural, com a luz natural, com a paisagem natural, né? Então, é o nosso direito, nós temos também esse direito cultural. Professor, obrigada pela resposta. E se eu puder só acrescentar uma outra pergunta que eu queria te fazer, que eu lembrei quando você mencionou essa questão decolonial, é porque justamente eu tinha refletido que o Museu Britânico, e talvez o paralelo possa ser feito com o Museu do Louvre, eles são museus que, nesse aspecto, é um discurso quase iluminista, assim, de que, um museu universal que é capaz de armazenar pedaços da humanidade, expor isso como se fosse aqueles gabinetes de curiosidades, mas a gente acompanha que está tendo esse debate decolonial e que, tipo, eles têm uma proposta de atualizar esse discurso, de fazer uma crítica de si mesmos e se reinventar dessa forma, mas a posição oficial deles até hoje ainda é de que eles não gostariam de devolver as estátuas? Eles dizem que foram adquiridas de modo legal, eles não possuem nenhum documento, na verdade, legal, eles têm lá uma tradução de um documento que não tem nem assinatura,
E eles falam que foi adquirido de modo legal e que pertencem a eles. E até essa atitude da ocupação da Grécia na época pelo Império Otomano pode ser vista também como uma ocupação colonial, tipo uma ocupação imperialista. Então, até nesse sentido também seria um espólio meio imperialista. Não faz, é muito incoerente, né? Porque o Elgin, ele era um embaixador britânico, né, nessa época. Então, ele tinha grande influência, né, sobre as colônias do Império Otomano, porque tinha boas relações, né? Mas, assim, por exemplo, só para você entender, o Macron, né, quando ele, que é o primeiro-ministro da França, né, quando ele assumiu o governo, né, da primeira vez que ele assumiu o governo, ele falou que ele ia retornar com todos os pedidos de repatriação que estão sendo feitos. Porque, assim, a Grécia não quer retornar com tudo, ela quer apenas as esculturas do Partenon. Porque muita gente fala assim, mas se voltar com tudo, então vai esvaziar todos os museus do mundo. Mas não é bem assim. O Egito, ele não quer que todas as múmias voltem. Ele quer que algumas múmias voltem. As múmias não são obras de arte, elas são restos mortais dos imperadores, né? Então, muitas já retornaram, mas eles querem também que fiquem nos museus, porque para eles é um cartão postal, é um cartão de visita, é um chamativo para o turismo nos seus próprios países. Então, há várias questões aí que estão sendo colocadas, mas o fato é que os tempos mudaram. A mentalidade das pessoas mudaram, os museus mudaram também. Então, eu creio que, como resultado disso tudo, em algum momento, essas esculturas voltarão para a Grécia. Obrigada, Isadora. Muito obrigada, Isadora. Obrigada, Celina. Muito, muito importante mesmo. Eu tinha uma dúvida parecida em termos de o que estava acontecendo, da atualidade da negociação, né? A gente tem uma pergunta agora da Érica Moraes Angliker. Érica, quem mais tiver pergunta, gente, pode levantar a mão ou colocar no chat. Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa. No chat. Celina, Uhum. obrigada pela palestra, gostei muito, né? Muito interessante, como sempre. Celina, tenho duas perguntas. A primeira é se você, assim, foi algumas coisas assim que eu vi aqui, existem estudos comparativos, por exemplo, do número de visitantes no Acrópolis e aqui no British Museum, porque eu lembro de uma palestra do professor Snodgrass e ele colocou um dado muito interessante, que o Museu Britânico recebe muito menos, as esculturas do Partenon no Museu Britânico recebem muito menos visitas do que as esculturas no Museu Acrópolis. E a outra pergunta é sobre essa questão, né, do esvaziamento dos museus, né, porque, por exemplo, os museus as salas de estoques dos museus estão lotadas, né? Só para ficar num exemplo, né, arqueólogos britânicos nos anos 30, 40 escavaram várias regiões de Esparta, os objetos estão todos ali, inclusive santuários importantes como o da Artemis Orthia, e nunca foram nem publicados. Está ali assim décadas, né? E assim seria um modo também de revitalizar o museu, né? Manda embora o que tem que mandar e traz essa sala de estoque e deixa as pessoas estudarem também, porque é uma dificuldade, por exemplo, se eu pedir para estudar alguma coisa que está ali no Museu Britânico, se eu não tiver alguém muito poderoso me bancando, eu não tenho permissão, né? Eles também não expõem, por exemplo, esse é só um exemplo dos objetos de Esparta que está ali, não sei, 70, 80 anos, só pegando pó e ninguém nem sabe o que tem ali, né? Então, queria que você comentasse um pouco nessas duas questões. Obrigada. Sim, sobre o número de visitantes, né, realmente é muito debatida essa questão, né, do acesso. A Grécia, realmente, antes de 2009, ela não tinha um museu adequado para receber essas esculturas de volta, né, porque o Museu da Acrópole era muito pequeno. Agora, com esse novo museu, esse argumento cai por terra, né, porque sempre o Museu Britânico dizia, mas elas estão mais bem preservadas aqui. Então, esse argumento já não existe mais, porque temos já um museu, né, super bem preparado para receber as esculturas. O Museu Britânico ele tem alguns outros inconvenientes. Por exemplo, agora, até pouco tempo atrás, acho que ainda está fechada a sala
das esculturas do Partenon, porque estava tendo uma infiltração. Estava caindo água lá dentro. Quer dizer, eles estão com muito problema financeiro, né? Muitos problemas financeiros. E uma das coisas, inclusive, é que a Grécia propõe, né, que o Museu Britânico retorne com as esculturas e ela se compromete a ficar enviando para lá exposições temporárias com todo, né, esse acervo fenomenal que ela tem. Então, isso para o Museu Britânico seria muito bom, porque ele teria o dinheiro do ticket dessas exposições temporárias, inclusive para se manter, né? Então, seria um acordo win-win, né? Que as duas partes sairiam ganhando, na realidade. Obrigada pela pergunta. Não, eu acho as exposições temporárias do Museu Britânico ótimas, né? Inclusive, algumas estão sendo feitas com objetos do acervo. E realmente, assim, o modo como as esculturas estão expostas é muito feio também, né? Já assim, é muito ultrapassado, né? Mas o que eu não sei se você percebe a mesma coisa, mas a Grécia, desde da abertura do Museu da Acrópole, vários outros museus muito arrojados foram inaugurados na Grécia. O de Eleuterna, o de Kalímenos, o novo Museu de Esparta, né? Sempre com essa preocupação também de ter um contato visual, né, com o território no entorno, né? São museus superados, né? Eu acho assim, o British Museum hoje o que assim atrai bastante são as exposições temporárias, né? O restante assim é uma coleção desconectada também, né? Você está no Egito, depois passa para a Grécia, para a Pérsia, um pedaço de cada coisa, muitas vezes em salas com iluminação muito ruim, na minha opinião, né? Até pouco tempo atrás, o Museu Britânico ele alugava essa sala que estão as esculturas do Partenon para festas e permitia, inclusive, que as pessoas fumassem lá dentro, o que comprometia também a própria conservação das estátuas, porque a fumaça vai impregnando, né, vai sujando, assim, vai fazendo uma outra camada. E um outro dado também é que essas esculturas sofreram uma limpeza, entre aspas, criminosa, né, no Museu Britânico, que há algumas décadas atrás, eles limparam com palha de aço as esculturas que estão lá no Museu Britânico, então eles retiraram uma camada, que é toda uma camada de tinta, de detalhes das esculturas, porque eles achavam que elas estavam sujas e queriam elas branquinhas para corresponder àquela imagem de branquitude do mármore, da arte clássica, que a gente sabe que não corresponde à realidade, porque as estátuas eram pintadas, né? Então, as estátuas que estão no Museu Britânico, elas estão em piores condições de conservação do que as que ficaram no alto da Acrópole e que sofreram a ação do vento, da chuva, da poluição. Pois é. Obrigada, Celine. Eu não estava a par desses dados, dessas informações terríveis. Obrigada. Também, se me permitem, também tem uma questão, quer dizer, não quer dizer que as pessoas não teriam mais acesso às estátuas, a gente poderia ser substituída por cópias, né? Cópias muito bem feitas e, enfim, como a gente tem em vários lugares do mundo também, né? Enfim, uma questão não iria privar tanto o turista, de modo geral, né, dessa experiência. Vamos ver se tem alguma outra questão. Aqui temos no chat várias parabéns do professor, inclusive da Andréia, Nariman Cesne, do Fátima Moreira, Rubens Santiago, professor Antônio Martinez Rezende, da UFMG também parabenizou. Tem alguém perguntando onde que está a lista de presença, se ela é um link? Onde está a lista? Ela está aqui, mas eu vou repeti-la. Tá? Mas é no chat que as pessoas encontram? No chat, exato. Acabei de mandar de novo no chat. Copiei do que o Guilherme nos havia mandado. Se houver mais alguma questão, a gente está à disposição. Se não, a gente agradece a todos a presença, né? Esperamos contar com vocês nos próximos eventos,
relacionados à história da Escola de Verão e ao IDEA. Nós temos alguns planos já em andamento e nós vamos tomar a liberdade de enviar a vocês as informações sobre essas próximas etapas da Escola de Verão e dos eventos do Centro de Estudos Clássicos e do Centro de Teoria da Filologia do IDEA. Muito obrigada a todos, então. A professora, o Rony está perguntando sobre lista de bibliografia ou algum lugar para encontrar as recomendações. Ele pode procurar no meu site do meu currículo Lattes, eu tenho as publicações todas que eu fiz, tá? Pode olhar no meu Lattes, Celina Figueiredo Lage. Celina Figueiredo Lage. Obrigada, então, a todos pela presença. Obrigada novamente à equipe do IDEA, a Thaís Marinho, Guilherme Orgulho, a Janaína e a Érica, e, sobretudo, a professora Celina Lage, por essa bela apresentação que nos conscientiza ainda mais dessas questões que, por vezes, nós, como turistas, né, ou mesmo estudiosos, passamos por elas de maneira desavisada, né? Então, obrigada e boa tarde a todos. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Foi um prazer.